No ano de 2020, o mundo passou a enfrentar a pandemia de Covid-19. O que começou como um tipo de gripe no interior da China, devido à globalização, tomou proporções enormes, se espalhando pelo mundo todo. A doença afetou setores econômicos, políticos e sociais da maioria dos países. A pandemia provocou diversos impactos no sistema internacional. Fechamento das fronteiras e restrição de circulação dentro e entre países foram algumas das medidas necessárias durante a crise sanitária. Como consequência, provocou, entre outras coisas, a queda das bolsas e das importações e exportações, desaquecendo a economia mundial. Com os desafios que surgem com a paralisação de grande parte das atividades, novas demandas são criadas para a política externa dos países. Assim, a manutenção de relações diplomáticas são essenciais para a obtenção de ganhos econômicos e políticos. A Organização Mundial da Saúde foi a responsável por identificar a pandemia e divulgar os mecanismos de tratamento recomendados. Além disso, é encarregada por publicar os principais boletins sobre a distribuição geográfica dos casos. O construtivismo acredita que as organizações internacionais são atores que compõem o sistema internacional e, assim como os estados, têm capacidade de produzir e disseminar ideias que influenciam o comportamento dos demais atores. Assim, segundo a teoria construtivista, mesmo que a OMS não tenha poder sobre as decisões dos estados, ainda tem influência no sistema internacional, pois suas recomendações são técnicas e possuem credibilidade dentro da comunidade. Portanto, a OMS exerce uma influência positiva para que as ações dos estados sejam eficazes no combate ao coronavírus. No início da pandemia, os primeiros passos do governo russo foram fechar estradas e saídas nas fronteiras terrestres e aéreas do país. Também injetaram dinheiro no mercado, criando um fundo de combate à crise de 300 bilhões de rublos russos, financiado pela otimização de gastos públicos. Além disso, dentro do plano de combate à crise, incluíram descontos e prorrogações do prazo de pagamento de tributos corporativos e aumentou a taxa de imposto para rendas maiores que 5 milhões de rublos anuais, com uma taxa atual de 15%, além de realizar um estímulo fiscal de 4% do PIB. Analisando esse cenário, é possível observar que o neoliberalismo é questionado, pois o estado mínimo que o modelo defende durante crises e adversidades é ineficiente em combatê-los. Também pondera-se a questão das políticas de austeridades, porque é necessário haver uma redução de gastos públicos ineficientes e aumento de gastos com saúde, pesquisas científicas, trabalhadores e empresas que foram prejudicados na crise. Porém, essas medidas foram consideradas pelos russos insuficientes ou não foram totalmente implementadas, fazendo com que a imagem do presidente Vladimir Putin perdesse 10 pontos de popularidade, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Independente Levada Center. O PIB russo de 2020 sofreu uma queda de 3% quando comparado com 2019. No entanto, dada a segurança e eficácia de uma vacina comercializada, pode-se esperar que a confiança do consumidor e da indústria aumente. No entanto, a projeção para 2021 é que a Rússia aumente somente 2,8% em relação a 2020. O desemprego aumentou para 6,3% em outubro de 2020 e a renda disponível dos russos caiu 4,3% no mesmo ano. Segundo a agência de estatística russa Rosstat, houve um aumento de 1,3 milhões no número de russos que vivem abaixo da linha da pobreza, comparando o segundo trimestre de 2020 ao primeiro do mesmo ano. Com a aprovação da Sputnik em mais de 60 países, a Rússia começou a exportá-la, tendo pedidos de 2,5 bilhões de doses da vacina. Com isso, empresas chinesas fizeram acordos em abril para fabricar mais de 260 milhões de doses da vacina russa, sendo estes acordos um símbolo de como as metas internacionais de exportar vacinas da China e da Rússia estão cada vez mais alinhadas, já que ajudam os países em desenvolvimento, obtendo uma grande oportunidade para ganhos geopolíticos na pandemia. Porém, a Rússia descreditou outras vacinas, como a Pfizer, para influenciar os russos sobre a potência da Sputnik, a vacina russa. Assim como no Brasil, em que também teve uma descrença nas vacinas. Neste ano, nosso país bate novamente seu recorde de mortes pelo coronavírus. Diante de um cenário político caótico, parece cada vez mais improvável a recuperação e volta do crescimento econômico. Observamos uma retração econômica de 4,1% em 2020
e para 2021, apesar das expectativas serem de crescimento, ainda não conseguiremos recuperar a queda do ano anterior. Existem uma série de divergências a respeito do cenário que 2021 irá enfrentar. Felizmente, mesmo diante do cenário mais pessimista, a economia caminha para um crescimento lento de 0,6%, o intermediário com 3,17% e o mais otimista conta com um crescimento de 3,6%. Escolhemos o cenário intermediário como mais realista, ao levar em consideração fatores como a situação econômica e política do país, além do desempenho do PIB no ano de 2020 e ainda o risco fiscal que está sendo vivenciado, o cenário pessimista seria o mais próximo da realidade atual. No entanto, não podemos ignorar a abertura do comércio, o avanço das vacinações e os números surpreendentes obtidos através das exportações do ano passado, mais especificamente no segundo semestre, somado também ao cenário internacional, que com a alta dos preços das commodities, países como o Brasil tendem a obter um bom resultado, ainda mais se levarmos em conta a possibilidade de queda de taxas de juros internacionais. É esperado que o Banco Central aplique uma política contracionista, pois mesmo a estimativa de crescimento do PIB sofrendo uma redução durante os últimos meses, permanece acima de 3 pontos percentuais, junto ao esperado aumento nas taxas de inflação para este ano, mais especificamente o aumento do IPCA de 3,87% para 3,89%. Vale ressaltar que, considerando o PIB negativo em 4 pontos percentuais de 2020, um crescimento de 3% continua insuficiente para classificarmos o crescimento econômico como um real aumento da economia. O que isso indica, no entanto, é que caminhamos para a recuperação dos danos econômicos causados pela Covid-19. Essa política contribuiria para a diminuição da inflação, já que o Banco Central adotaria taxas de juros mais altas, retirando a liquidez da economia e diminuindo a demanda. Já para a política fiscal, espera-se que sejam adotadas medidas expansionistas, que poderiam, através do aumento de gastos do governo e diminuição de impostos, aumentar o consumo da população. Com o início da crise, os agentes superavitários são incentivados a liquidar seus ativos por terem receio da desvalorização ou até de empresas ou instituições financeiras quebrarem. Assim, com a movimentação da retirada de dinheiro do sistema financeiro, a oferta de crédito passa a ser limitada ou encarecida, o que prejudica o agente deficitário. Logo, as instituições financeiras também são afetadas ao aumentar o risco de inadimplência, ou seja, o descumprimento de acordos por conta do cenário econômico. Em meio a tanta desconfiança por parte dos investidores, a fuga de capital e investimentos estrangeiros é inevitável. Esse cenário representa, de certa maneira, o fenômeno de desinvestimento em economias emergentes, pois agora os investidores tendem a alocar seus recursos em fundos de investimento com segurança garantida, como o ouro ou o dólar. Como combate à crise, o Banco Central realiza a liberação de capital de giro para a preservação de empresas, redução no requerimento de capital nas importações, redução do requerimento de capital das instituições de menor porte e mudança no cumprimento de exigibilidade de depósito compulsório, principalmente sobre depósitos de poupança. Já o mercado monetário tem o objetivo de controlar a liquidez na economia e a inflação, emitindo assim títulos públicos e implementando políticas monetárias. Atualmente, o governo está aplicando políticas monetárias contracionistas para conter o avanço da inflação, que está estimada para 5,04% em 2021. Dentro do mercado de crédito existem os riscos de inadimplência, ou seja, de um agente financeiro não quitar os seus pagamentos. Quando o risco é alto, os bancos são mais cautelosos e se tornam menos propensos a ceder financiamentos. No entanto, mesmo com todos os desafios enfrentados em 2020, o mercado de crédito cresceu 15,5%. Alguns fatores que contribuíram para este crescimento incluem medidas tomadas pelo governo para o combate às consequências da pandemia, a queda da taxa de juros e a diminuição do compulsório. O mercado cambial também está sendo afetado pela crise do coronavírus, pois a taxa de juros está aumentando, o que é negativo para o impacto nacional e pode não ser benéfico para as negociações internacionais, já que com a retração da economia há uma desestimulação de capital estrangeiro com a alta no dólar, que valorizou cerca de 29% sobre o real, causando insegurança para os investidores e desincentivando as importações. No entanto, esse cenário pode ser positivo para os exportadores brasileiros, pois venderão seus produtos por uma taxa de câmbio mais elevada. No último relatório Focus, o dólar estava em R$ 5,35,
e a projeção para o final de 2021 é R$ 5,40. Como o fundo de investimentos deveria distribuir os recursos disponíveis? A compra da carteira de crédito dos bancos comerciais pelo Banco Central é uma medida em que a oferta de crédito aumentaria e se tornaria mais acessível a pequenas e médias empresas. Ao mesmo tempo, as taxas de juros ficariam mais baixas e haveria maior prazo de carência para o pagamento da dívida. Além disso, para ter acesso a essa linha de crédito, as empresas deveriam se comprometer a manter o emprego de seus funcionários. É possível concluir que a crise do novo coronavírus impactou negativamente várias áreas, sendo elas política, econômica e social, além das relações internacionais. Após as análises realizadas e discutidas anteriormente, percebe-se que a presença estatal, nos momentos de crise, é de suma importância para que um país consiga sair dessa situação, precisando se organizar internamente e restabelecer suas atividades econômicas e sociais. Considerando os possíveis cenários para 2021, o mais realista é aquele que leva em conta os avanços, principalmente no âmbito da saúde, mas também o possível progresso econômico e em meio à oportunidade de crescimento diante a pandemia. Esse mesmo cenário também deve considerar os aspectos negativos do momento atual. Hoje, passamos por uma crise política intensa, cujas soluções não são claras ou simples, e que afeta diretamente a perspectiva de crescimento e desenvolvimento do país. O que de fato determinará a velocidade de recuperação é a eficácia das medidas de mitigação a serem aplicadas pelo governo, contando com a colaboração da população.